Curso, NBR 9735, versão, 2020, Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos perigosos, Módulo 2. Neste módulo 2, vamos considerar 4. Requisitos, anexo A, normativo, listagem de IPI por produto perigoso, número ONU, e bibliografia. Requisitos, 4.1. Gerais. O transportador deve fornecer o conjunto de equipamentos de proteção individual e conjunto para situação de emergência adequados, conforme estabelecidos na norma NBR 9735, em condições de uso e funcionamento, além de propiciar o treinamento adequado ao condutor e aos auxiliares, se houver, envolvidos no transporte, sobre o uso, guarda e conservação destes equipamentos. Cabe ao expedidor fornecer o conjunto de equipamentos de proteção individual e conjunto para situação de emergência adequados, conforme estabelecidos nesta norma, em condições de uso e funcionamento, juntamente com as devidas instruções para sua utilização, caso o transportador não os possua. Nota: condições de uso não implicam necessariamente em equipamentos novos e sem uso. Conjuntos de equipamentos de proteção individual, IPI, 4.2.1. Para a realização do treinamento, o transportador deve atender às orientações dos fabricantes do produto perigoso e do IPI, 4.2.2. Para efetuar a avaliação da emergência e ações iniciais, o condutor e os auxiliares, se houver, devem utilizar o IPI indicado nesta norma, além do traje mínimo obrigatório, que é composto por calça comprida, camisa ou camiseta, com mangas curtas ou compridas, e calçados fechados. Nota: as ações iniciais do condutor estão discriminadas na ABNT-NBR 14.064/2015, a ponto 1, 4.2.2.1. O traje mínimo obrigatório não é considerado IPI, portanto não necessita atender ao descrito em 4.2.3, 4.2.2.2. Durante o transporte, o condutor e os auxiliares, se houver, devem utilizar o traje mínimo obrigatório, 4.2.2.3. Recomenda-se o uso de vestimenta com material refletivo para o condutor e auxiliares, se houver, envolvidos no transporte realizado no período noturno, do pôr do sol ao amanhecer. Todo IPI deve atender à legislação vigente. 7. Para fins de utilização do IPI, desde que adquirido dentro do prazo de validade do CA, devem ser observados a vida útil indicada pelo fabricante, de acordo com as características dos materiais usados na sua composição, o uso ao qual se destina, as limitações de utilização, as condições de armazenamento e a própria utilização. A observação desta validade de uso é do empregador que fornece o IPI e os seus trabalhadores. 4.2.4. Os IPI devem estar em condições de uso, não comprometendo a função do IPI, e acondicionados na cabine do veículo ou do caminhão-trator. No veículo, simples ou combinado, deve haver conjuntos de IPI para todas as pessoas envolvidas, condutor e auxiliares, no transporte. 4.2.5. O filtro do equipamento de proteção respiratória deve ser substituído conforme especificação do fabricante, saturação pelo uso ou esgotamento da vida útil, ou em caso de danos que comprometam a eficácia do equipamento. Os filtros podem estar lacrados e não acoplados às peças faciais inteiras ou às peças semifaciais durante o transporte, devendo o condutor e os auxiliares ter sido treinados para realizarem o devido acoplamento destes filtros. 4.2.6. Os tipos de filtros químicos citados na NBR 9735 são: A. Amônia, indicada por NH3, B. Dióxido de enxofre, indicado por SO2, C. Gases ácidos, indicados por Ga, D. Monóxido de carbono, indicado por Cu, e vapores orgânicos, indicados por Vu, F. Polivalente ou multigases,
destinado à retenção simultânea das substâncias citadas em A, B, C e E, exceto o seu, citado na linha D, 4.2.7. Podem ser utilizados equipamentos de proteção respiratória com filtros polivalentes, PV, em substituição ao filtro especificado para cada grupo, exceto no caso de produtos perigosos específicos que não permitam a utilização de filtro polivalente, como, por exemplo, monóxido de carbono e chumbo tetrotila. Para o transporte concomitante de produtos perigosos de grupos de IPI diferentes onde é exigido filtro, podem ser utilizados filtros polivalentes, PV, em substituição aos filtros especificados para os grupos, exceto para o caso de produtos perigosos específicos que não permitam a utilização de filtro polivalente, como, por exemplo, monóxido de carbono, número ONU 1016, e chumbo tetraetila, número ONU 1649. 4.2.9. Para o transporte concomitante de produtos perigosos de grupos de IPI diferentes, prevalece o grupo do EPI de maior proteção. Por exemplo, a peça facial inteira prevalece sobre a peça semifacial e, ou, óculos de segurança tipo ampla visão. 4.2.10. Para o transporte de produtos da classe de risco 7, material radioativo, deve ser adotado o IPI previsto no grupo 11. Conforme 4.2.12k, além do previsto pela legislação vigente, para os produtos de números ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, volumes exceptivos, não é exigido portar IPI. 4.2.11. Para o transporte de produtos da classe de risco 1, explosivos, deve ser adotado o IPI previsto no grupo 10, conforme 4.2.12j. Além do previsto pelo órgão governamental, nota, o Ministério da Defesa também regulamenta o IPI para transporte de produtos da classe de risco 1. Os produtos perigosos relacionados pelos números ONU e os grupos de IPI correspondentes estão listados no anexo A. A composição dos conjuntos de equipamento de proteção deve ser a seguinte: A. Grupo 1. Capacete de segurança, luvas de segurança de material compatível com o produto transportado, óculos de segurança tipo ampla visão. B. Grupo 2. Capacete de segurança, luvas de segurança de material compatível com o produto transportado, peça facial inteira com filtro VGL combinado com filtro mecânico. C. Grupo 3. Capacete de segurança, peça facial inteira com filtro NH3, luvas de segurança de material compatível com o produto transportado. D. Grupo 4. Peça facial inteira com filtro CO combinado com filtro mecânico, capacete de segurança, luvas de segurança de material compatível com o produto transportado. I. Grupo 5. Luvas de segurança de material compatível com o produto transportado, peça facial inteira com filtro SO2 combinado com filtro mecânico, capacete de segurança. F. Grupo 6. Peça facial inteira com filtro VGL combinado com filtro mecânico, capacete de segurança, óculos de segurança tipo ampla visão, luvas de segurança de material compatível com o produto transportado. G. Grupo 7. Capacete de segurança, óculos de segurança tipo ampla visão, luvas de segurança de material compatível com o produto transportado, peça semifacial com filtro NH3 combinado com filtro mecânico. H. Grupo 8.
EPIs usados no transporte a granel, capacete de segurança, óculos de segurança tipo ampla visão, luvas de segurança de material compatível com o produto transportado, EPIs no transporte fracionado em botijões e cilindros envasados, capacete de segurança, luvas de segurança de material compatível com o produto transportado. Grupo 9, capacete de segurança com protetor facial, luvas de segurança de material compatível com o produto transportado. Grupo 10, EPIs usados em produtos da classe 1, explosivos, capacete de segurança, luvas de segurança de material compatível com o produto transportado, peça facial inteira com filtro polivalente ou multigases combinado com filtro mecânico, P2. Letra J, Grupo 10. Equipamentos de proteção individual referente ao Grupo 10. Produtos da classe 1, explosivos. Capacete de segurança. Luvas de segurança de material compatível com o produto transportado. Peça facial inteira com filtro polivalente ou multigases combinado com filtro mecânico. P. 2. Grupo 11. Produtos da classe 7. Material radioativo. Capacete de segurança. Luvas de segurança de material compatível com o produto transportado. Conjunto de equipamentos para situações de emergência para o transporte rodoviário. 4.3.1. Os materiais de fabricação dos componentes dos equipamentos do conjunto para situações de emergência devem ser compatíveis e apropriados aos produtos perigosos transportados. 4.3.2. Os equipamentos do conjunto para situações de emergência devem estar em qualquer local no veículo fora do compartimento de carga, podendo estar lacrados ou acondicionados em locais com chave, cadeado ou outro dispositivo de trava, a fim de evitar roubo ou furto dos equipamentos de emergência, exceto extintores de incêndio, v 4.4.7. Somente em veículos com peso bruto total até 3,5 toneladas, os equipamentos do conjunto para situações de emergência podem ser colocados no compartimento de carga, desde que estejam localizados próximos a uma das portas ou tampa, não podendo ser obstruídos pela carga. 4.3.3. As regras de localização e acondicionamento dos extintores estão previstas em 4.4, 4.3.4. Para o transporte de produtos da classe de risco 7, material radioativo, de números ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, volumes exceptivos, não é exigido portar o conjunto para a situação de emergência. Veículos e combinações de veículos utilizados no transporte rodoviário de produtos perigosos, exceto os que transportam produtos perigosos na quantidade limitada por veículo conforme legislação em vigor. 3. Devem portar no mínimo os equipamentos relacionados a seguir. Nota: a quantidade limitada de produtos perigosos por veículo é citada na coluna 8 do anexo da Resolução ANTT número 5232/2016. 3. E suas atualizações. A. Calços, na quantidade descrita na tabela 1, com dimensões mínimas de 150 mm x 200 mm x 150 mm conforme a figura 1. No caso de produtos cujo risco principal ou subsidiário seja inflamável, os calços devem ser de material antifaiscante. B. Jogo de ferramentas adequado para reparos em situações de emergência durante a viagem, contendo no mínimo um alicate universal, uma chave de fenda ou chave Phillips, conforme a necessidade, uma chave apropriada para a desconexão do cabo da bateria. C. 4 cones para sinalização da via, que atendam a BNT-NBR 15071. D. Extintores de incêndio para a carga, conforme as tabelas 3 e 4. E, para os materiais radioativos, classe 7, além dos equipamentos citados nas alíneas anteriores,
O supervisor de proteção radiológica, SPR, deve determinar, com base nas características do material radioativo a ser transportado, os eventuais itens a serem adicionados ao conjunto de equipamento para a situação de emergência. Tabela 1. Quantidade de cálcios. Nesta tabela apresentamos uma coluna com o tipo de veículos e combinações de veículos, e outra com a quantidade de cálcios, tipo de veículos e combinações de veículos, caminhão ou caminhão-trator com semi-reboque, quantidade de cálcios. 2. Tipo de veículos e combinações de veículos, caminhão com reboque, Romeu e Julieta, bitrem, bitrenzão ou rodotrem, quantidade de cálcios. 4. Tipo de veículos e combinações de veículos, tritrem, quantidade de cálcios. 6. Tipo de veículos e combinações de veículos, outros veículos, caminhonetas, caminhonetes, veículos mistos e etc., incluindo os veículos com peso bruto total de até 3,5 toneladas, quantidade de cálcios. 2. Figura 1. Exemplos de cálcios. Estas figuras têm suas dimensões apresentadas em milímetros. Legenda, opcional e de dimensão não especificada. Nota, a rampa pode ser côncava ou reta. 4.3.6. Quando um reboque ou semi-reboque for desatrelado e, desta forma, forem usados os equipamentos de emergência no veículo imobilizado, devem ser providenciados novos equipamentos de emergência, conforme 4.3.5. Antes de prosseguir a viagem. Exigências para os extintores de incêndio no transporte rodoviário. 4.4.1. Qualquer veículo ou combinação de veículos utilizados no transporte rodoviário, quando carregado com produtos perigosos, ou ainda vazio e contaminado, deve portar extintores de incêndio portáteis que atendam à ABNT-NBR 15808 e com capacidade suficiente para combater princípio de incêndio em a. motor ou qualquer outra parte do veículo, ou combinação de veículos, conforme previsto na legislação de trânsito. b. carga, conforme as tabelas 13 e 4, 4.4.1.1. No caso específico de combinação de veículos do tipo bitrem, bitrenzão ou rodotrem, cada semi-reboque ou reboque desta combinação deve atender às exigências de extintores de incêndio para a carga, conforme as tabelas 13 e 4, 4.4.1.2. No caso específico de caminhão com reboque, Romeu e Julieta, o caminhão e o reboque desta combinação devem atender às exigências de extintores de incêndio para a carga, conforme as tabelas 13 e 4. 4.4.2. Os agentes de extinção, ver tabela 2, não podem liberar gases tóxicos na cabina de condução, nem sob influência do calor de um incêndio. Além disso, os extintores destinados a combater fogo no motor, se utilizados em incêndio da carga, não podem agravá-lo. Da mesma forma, os extintores destinados a combater incêndio da carga não podem agravar o incêndio do motor. 4.4.3. O extintor de incêndio não pode ser utilizado na inertização de atmosferas inflamáveis e explosivas, pois gera eletricidade estática. 4.4.4. O extintor de incêndio deve estar em local de fácil acesso aos ocupantes do veículo ou combinação de veículos. 4.4.5. O extintor de incêndio não pode ser instalado dentro do compartimento de carga, somente em veículos com peso bruto total até 3,5 toneladas. O extintor pode ser colocado no compartimento de carga, desde que esteja localizado próximo a uma das portas ou tampa, não podendo ser obstruído pela carga. (4.4.6). Os extintores devem atender à legislação vigente e estar com identificação legível. Nota: os extintores têm a certificação do Inmetro, e as empresas responsáveis pela manutenção e recarga dos extintores são acreditadas pelo Inmetro. 4.4.7. Os dispositivos de fixação do extintor devem possuir mecanismos de liberação, de forma a simplificar esta operação, que exijam movimentos manuais mínimos. Os dispositivos de fixação do extintor não podem possuir mecanismos que impeçam a sua liberação imediata,
como chaves, cadeados ou ferramentas. 4.4.8. A cada viagem devem ser verificados o estado de conservação do extintor, a pressão de operação e a sua carga, considerando que o indicador de pressão não pode estar na faixa vermelha, bem como seus dispositivos de fixação. 4.4.9. No transporte a granel, os extintores não podem estar junto às válvulas de carregamento ou descarregamento, para produtos perigosos inflamáveis ou produtos com risco subsidiário de inflamabilidade. Os extintores devem estar localizados um do lado esquerdo e outro do lado direito do veículo e, no caso de combinação de veículos, cada semi-reboque ou reboque deve ter os extintores localizados um do lado esquerdo e outro do lado direito. (4.4.10). No caso de reboque ou semi-reboque, carregado ou contaminado com produto perigoso e desatrelado do caminhão-trator, pelo menos um extintor de incêndio deve estar no reboque ou semi-reboque. 4.4.11. No conjunto formado por caminhão-trator e semi-reboque, os extintores podem estar localizados tanto em um como em outro, obedecendo ao disposto em 4.4.9. 4.4.12. No caminhão-trator, os dispositivos de fixação do extintor devem situar-se na parte externa traseira, atrás da cabina do veículo. 4.4.13. No transporte de carga fracionada, o dispositivo de fixação do extintor deve situar-se em local de fácil acesso, obedecendo-se aos demais critérios estabelecidos nesta norma. 4.4.14. Nos casos de tanques ou vasos de pressão utilizados no transporte a granel de produtos perigosos, os dispositivos de fixação podem ser colocados diretamente no tanque ou no vaso de pressão, desde que sejam providos de empalme. (4.4.15). A capacidade do agente extintor, por extintor de incêndio, deve obedecer ao descrito na tabela 2. Tabela 2. Agente extintor e capacidade extintora. Agente extintor A, tipo, PO, B. Capacidade extintora mínima por extintor de incêndio, 4 a 30 BC, PO ABC, 30 BC, PO BC, 2 a 20 BC, PO ABC, 20 BC, PO BC. Agente extintor A, tipo, dióxido de carbono, CO2. Capacidade extintora mínima por extintor de incêndio, 5 BC. Agente extintor A, tipo, água. Capacidade extintora mínima por extintor de incêndio, 2A. Pontos de atenção. A. Verificar a compatibilidade do extintor de incêndio com o produto perigoso a ser carregado. B. Quando forem indicados extintores de pó para a carga no transporte rodoviário, estes podem ser do tipo ABC ou BC. (4.4.16). A tabela 3 estabelece a capacidade extintora mínima apropriada a cada classe ou subclasse de risco de produto perigoso no transporte rodoviário fracionado, para carregamentos com carga até 1 T e para os carregamentos com cargas com mais de 1 T, e a granel. 4.4.17. Não utilizar agente extintor do tipo água para os produtos perigosos da subclasse de risco. 4.3. Para os produtos perigosos cujo número de risco indique que o produto reage com água, principalmente que seja precedido da letra X, bem como para metais fundidos em altas temperaturas. 4.4.18. No caso de carregamento de 2 ou mais produtos perigosos diferentes, que exijam extintores diferentes, deve prevalecer a compatibilidade química entre os agentes extintores e os produtos perigosos, conforme as normas brasileiras específicas. 4.4.19. Para os produtos perigosos relacionados a seguir, deve-se utilizar somente o agente extintor água, conforme a tabela 4, números ONU 1472, ONU 1491, ONU 1493, ONU 1504, ONU 1516, ONU 1796, ONU 1802, ONU 1873, ONU 2014, ONU 2015, ONU 2025, ONU 2466 e ONU 2547.
4.4.20. Para o produto anidrido maleico, número ONU 2215, deve-se utilizar somente o agente extintor de óxido de carbono, CO2, conforme a tabela 4, 4.4.21. Para o produto hipoclorito de cálcio seco ou mistura de hipoclorito de cálcio seca, número ONU 1748, deve ser utilizado agente extintor de pó, conforme a tabela 4, 4.4.22. Para o produto cianeto de sódio sólido, número ONU 1689, deve ser utilizado agente extintor de pó ou agente extintor de óxido de carbono, CO2, não podendo ser utilizado agente extintor água, conforme a tabela 4. Neste slide apresentaremos a tabela 3, transporte rodoviário, classe ou subclasse versus tipos, quantidade de extintores e capacidade extintora mínima, continua. Esta tabela tem como objetivo auxiliar você, quanto ao tipo de extintor a ser usado, em várias situações, classe ou subclasse, transporte a granel, transporte fracionado, mais de 1 tonelada de carga, até 1 tonelada de carga, exceções. Neste slide apresentaremos a tabela 3, continuação, transporte rodoviário, classe ou subclasse versus tipos, quantidade de extintores e capacidade extintora mínima, continua. Esta tabela tem como objetivo auxiliar você, quanto ao tipo de extintor a ser usado, em várias situações, classe ou subclasse, transporte a granel, transporte fracionado, mais de 1 tonelada de carga, até 1 tonelada de carga, exceções. Neste slide apresentaremos a tabela 3, continuação, transporte rodoviário, classe ou subclasse versus tipos, quantidade de extintores e capacidade extintora mínima, continua. Esta tabela tem como objetivo auxiliar você, quanto ao tipo de extintor a ser usado, em várias situações, classe ou subclasse, transporte a granel, transporte fracionado, mais de 1 tonelada de carga, até 1 tonelada de carga, exceções. Neste slide apresentaremos a tabela 3, continuação, transporte rodoviário, classe ou subclasse versus tipos, quantidade de extintores e capacidade extintora mínima, continua. Esta tabela tem como objetivo auxiliar você, quanto ao tipo de extintor a ser usado, em várias situações, classe ou subclasse, transporte a granel, transporte fracionado, mais de 1 tonelada de carga, até 1 tonelada de carga, exceções. Neste slide apresentaremos a tabela 4, exceções das classes ou subclasses relacionadas na tabela 3. Esta tabela tem como objetivo auxiliar você, quanto a algumas especificações estabelecidas para este processo, número ONU, transporte a granel, transporte fracionado, mais de 1 tonelada de carga, até 1 tonelada de carga, exceções. Conjunto de equipamentos para situações de emergência para o transporte ferroviário. 4.5.1. Os equipamentos devem estar na cabine da locomotiva, em local de fácil acesso, podendo estar lacrados ou acondicionados em locais com chave, cadeado ou outro dispositivo de trava, a fim de evitar roubo ou furto dos equipamentos de emergência, exceto os extintores de incêndio, que devem ser fixado em dispositivos com mecanismos de liberação que exijam movimentos manuais mínimos. De forma a simplificar esta operação, os dispositivos de fixação do extintor não podem possuir mecanismos que impeçam a sua imediata liberação, como chaves, cadeados ou ferramentas. 4.5.2. A composição, trem, transportando produtos perigosos deve portar no mínimo os equipamentos a seguir. A. Extintor de incêndio portátil que atenda a BNT-NBR 15808, com capacidade suficiente para combater princípio de incêndio no motor da unidade de tração ou de qualquer outra parte da composição. Conforme a tabela 5, estes extintores, se usados em princípio de incêndio da carga, não podem agravá-lo.
Os agentes de extinção não podem liberar gases tóxicos na cabine da locomotiva, nem sob influência do calor de um incêndio. O extintor de incêndio não pode ser utilizado na inertização de atmosferas inflamáveis e explosivas, pois gera eletricidade estática. B. Equipamentos de comunicações entre a locomotiva e o Centro de Controle de Operações, CCU. C. Materiais de primeiros socorros acondicionados em recipientes higienizados e apropriados, contendo no mínimo 2 pares de luvas estéreis, 200 ml de solução antisséptica, um rolo de esparadrapo, mínimo 10 cm 4,5 cm, um rolo de atadura de gaze, largura mínima 9 cm, um rolo de atadura de crepe, largura mínima 10 cm, uma caixa de algodão, mínimo 100 gramas, uma tesoura. Tabela 5. Transporte ferroviário. Tipos de extintores e capacidade extintora mínima. Tipo de locomotiva. Movida a óleo diesel. Capacidade extintora mínima por extintor de incêndio. 0 um extintor de pó. 2 a 20 BC ou 20 BC. Tipo de locomotiva. Movida a eletricidade. Capacidade extintora mínima por extintor de incêndio. 0 um extintor de CO2. 5 BC. Ou 0 um extintor halogenado 1 a 10 BC. Anexo A, normativo, listagem de IP por produto perigoso, número ONU. A tabela .1 que apresenta a listagem de IPI por produto perigoso, será disponibilizada nos nossos materiais complementares referente a este curso. Decreto Federal número 96.044, de 18 de maio de 1988, da Presidência da República, que aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, RTPP, atualizado pela Resolução ANTT número 5.848, de 25 de junho de 2019, e suas atualizações, e suas instruções complementares, Decreto Federal número 98.973, de 21 de fevereiro de 1990, da Presidência da República, que aprova o Regulamento do Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos e fornece outras providências. Resolução número 5.232, de 14 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, que aprova as instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas atualizações, NR06 do Ministério do Trabalho e Emprego, Equipamentos de Proteção Individual, NR23 do Ministério do Trabalho e Emprego, Proteção contra Incêndio, CNNN 5.01, Transporte de Materiais Radioativos, Portaria número 452, de 20 de novembro de 2014, do Ministério do Trabalho e Emprego. Chegamos ao fim do módulo 2. Você agora deve responder ao quiz e também o questionário, e assim que responder o questionário, você receberá seu certificado de conclusão do curso. Os materiais complementares, se houver, estarão à sua disposição. Fórum para tirar dúvidas, troca de informações. Fique à vontade para ressaltar questionamentos. Estamos aqui para ajudar e espero que todas as informações contidas neste curso sejam imprescindíveis para o seu crescimento profissional. Eu agradeço a sua atenção e espero que realmente as informações citadas neste curso possam fazer toda a diferença para o seu aprendizado. Desejo a você sucesso, e espero rever você em outros de nossos cursos.